Boa noite a todos. Meu nome é Célia, coordeno a área de políticas públicas e eventos aqui no CRP. Depois o Joel vai mostrar para vocês o Ângelo Horst, lá no final, no fundinho, que é o coordenador da área de comissões, que está aqui auxiliando a gente, para mais uma quarta-feira no CRP. Este mês abordamos várias temáticas relacionadas a ações pela coletividade, e o nosso principal parceiro foi a Prefeitura Municipal de Curitiba, principalmente através da Secretaria de Governo, o secretário Luiz Fernando Jamur, que nos ajudou nos contatos com as demais secretarias do governo municipal, para trazerem aí algumas informações para a gente nessa área de ações pela coletividade em Curitiba, que podem ser questionadas, extrapoladas, copiadas ou não, né, nos demais municípios, enfim. O nosso evento é presencial, toda quarta-feira, de março a novembro, desde 1998 a gente realiza esse evento, e desde 2010 ele também é online. Então, para quem está nos acompanhando pela internet, pode mandar suas contribuições por telefone, 41 30 13 5766, ou por e-mail, eventos@crppr.org.br. Você pode mandar pergunta, algum posicionamento, enfim, pedir algum contraponto, que a gente atende aí as demandas. Então, para hoje, nós contamos com o palestrante Carlos Alberto Guesch, que é professor de Educação Física, com especialização em Educação Física Escolar e Administração Esportiva, atua no Centro de Referência à Qualidade de Vida e Movimento da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde trabalha há apenas 37 aninhos. Então, a gente vai passar a palavra para o nosso convidado. Na divulgação tinha um outro nome, mas é que o pessoal alterna as palestras, né? E a bola da vez era do Carlos, né? E está aqui para, então, falar um pouquinho das questões de esporte e lazer no município. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de registrar o imenso prazer de estar presente, agradecer a oportunidade ao CRP, que abre as portas para que possamos mostrar um pouquinho da história esportiva da nossa cidade, e que já acontece há muito tempo, mas que ocasionalmente a gente recebe algumas visitas que, de certa forma, corroboram com essa prática de atividade física, esportiva, de lazer e voltadas para a juventude, de forma a se estabelecer, nesse contexto das atividades físicas, uma prática usual. A nossa preocupação na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude tem sido trazer à tona temas que nos convidem a uma mudança de comportamento. O que se vê hoje é que Curitiba tem sido, ao longo dos últimos 15, 20 anos, modelo de prática de atividade física voltada para a população. Entretanto, me cabe dizer que este modelo representa, em termos de população, menos de 10% de pessoas que efetivamente incorporaram esta prática no seu dia a dia. O que nos deixa muito alegres, porque ainda temos a trabalhar com 90% da nossa população, e que nos traz também e nos reporta a grande preocupação no comportamento das famílias, no comportamento dos nossos filhos, e não nos permite ignorar a presença dos veículos de comunicação, da internet, dos jogos, do Wii, dos games, e que, pela maneira tão maravilhosa que se apresentam, até nós temos vontade de ficar sentado ali na frente jogando um pouquinho. O que nos preocupa, entretanto,
é o que os nossos filhos, com a nossa companhia, estão fazendo nas suas horas de lazer. Certamente, depois das aulas, talvez nem o banho, mas já direto vão fazer um joguinho. É muito comum. Eu tenho insistido junto aos meus colegas da área de lazer, e graças a Deus a gente é bem recebido e as ideias vão aflorando, para a gente incorporar também essa nova tecnologia na forma como aplicamos as atividades na escola, nas ruas de recreio, nas praças, nos parques, para que a gente não exclua o que de fato está aí aos nossos olhos. E confesso até que andei treinando um pouquinho no Wii e descobri que jogo bem golfe. E que em 10 minutos que fiquei jogando, me desmanchei. Porque dá uma canseira inacreditável. Então, o meu filho caçula tem 30 anos e joga todos esses joguinhos. Eu digo, vem cá, então me ensina aqui um pouquinho, porque eu também quero aprender. Então, na verdade, não se trata de retirar das crianças um brinquedo que eles gostam e que a gente pode até gostar muito, mas incorporar, talvez, utilizar isso como um instrumento. Né? As nossas crianças estão muito obesas. E a obesidade tem sido uma doença que tem nos atrapalhado bastante. Somos um povo que se alimenta bem, com um clima favorável, os convites, né? E a degustação de pratos os mais diversos estão ali do outro lado da rua. E a gente come mesmo, não adianta dizer que não. O que nós temos que ter, talvez, é um despertar para uma forma de acomodar as coisas. Nós não precisamos deixar de comer bem. Mas também não podemos nos esquecer que na nossa vida é uma grande soma que acontece dia a dia. Aquilo que a gente ingere, aquilo que gasta e aquilo que sobra ou que falta. O nosso povo tem mais sobrado do que faltado. Então, a gente procura sempre que possível conversar com as pessoas no sentido de que elas prestem atenção no seu dia a dia. O que está acontecendo lá em casa? Porque se eu tiver consciência da minha casa, talvez eu possa interferir no meio, conversar com outras famílias e assim sucessivamente. Porque isso, nossa, você perdeu 10 quilos, o que você fez? A gente conta, né? Mas perder 10 quilos é uma luta feroz. Não é coisa fácil. E acumular, bem devagarinho, aquilo vem, que é uma beleza. Então, gente, na verdade é assim. Eu conheço a vida de Curitiba desde 1958, quando eu cheguei em Curitiba. Mas não se preocupe, eu já tinha 8 anos. Sou bem antiguinho. E, por coincidência, muito feliz, meu pai era militar, eu convivi muito em quartel. Aprendi atividades esportivas no quartel. Nas quartas-feiras era permitido levar os filhos para o quartel. E lá eu aprendi a jogar bola, etc. E ao longo dos anos, a minha experiência esportiva foi muito gratificante. Eu vivi esporte minha vida inteira. Então, hoje, quando a turma diz, mas já passou o teu tempo de se aposentar, eu digo, mas enquanto eu puder falar de esporte, eu vou continuar. E amanhã tem jogo. Vou jogar. Porque nós precisamos realmente, não só pelo prazer, mas também por uma questão de manutenção da própria saúde. E quando a gente fala, você tem que ter um compromisso com o esporte, você tem que ter um compromisso consigo mesmo. Mas não precisa ser craque. Tem que se sentir bem. Você tem que fazer um pequeno investimento, que no final das contas será um grande investimento, que é o bem-estar. Muitas pessoas me perguntam, então tenho que ser magrinho? Claro que não. Você tem que ser saudável. Gordo, magro, forte, grande, pequeno, médio, não importa.
O importante é que nós tenhamos saúde. E é com esse pensamento que a Prefeitura de Curitiba, através de uma política pública voltada para a área da atividade física, instituiu o programa Curitiba Ativa, que nada mais é do que um conjunto de ações que já vinham sendo realizadas ao longo dos anos, sem que nós percebêssemos, sem que nós dessemos um título ou escrevêssemos sobre elas, e que se tornaram um instrumento muito importante na vida das pessoas. A esse conjunto de ações, nas diversas áreas, desde a atividade da terceira idade, a ginástica para a terceira idade, as caminhadas, os passeios, até os eventos esportivos na vida das crianças, compuseram este programa muito grande chamado Curitiba Ativa. E a gente pergunta, você já ouviu falar em Curitiba Ativa? Hoje, até já não é mais uma surpresa. Mas ainda há muitas pessoas que não conhecem o programa pelo nome, mas que já participaram de algumas atividades que são inerentes a este programa. Só para nós termos uma ideia, a atividade física direcionada para a população curitibana tem uma história lá pelos anos 60. E, curiosamente, como eu já estava em Curitiba, uma das primeiras atividades voltadas para a população, de participação livre, competitiva, mas sem a importância de ganhar, foi realizada ali onde hoje é o Shopping Miller, na Cândido de Abreu, exatamente na quadra, bem em frente ao Shopping Miller de hoje. E o que foi feito lá? Os pais levavam seus filhos, de até 12 anos, com uma bicicletinha embaixo do braço, e naquele quarteirão tinha lá 20 metros de ida e 20 metros de volta. E um senhor jornalista, gaúcho, que veio para Curitiba pelos anos 60 e nunca mais daqui saiu, chamado Nelson Comel, promoveu esse evento. Este jornalista, muito nosso amigo, querido por todos os professores de educação física de Curitiba, foi a pessoa assim que começou a impulsionar a atividade voltada para a família. Não tinha cunho esportivo. A ideia era tirar pai e filho junto, levar para uma rua, para uma praça e se distrair. E lá a gente ficou se distraindo a manhã inteira. Aquilo não parava de vir criança, não sei de onde é que vinha. E naquela época Curitiba não tinha 300 mil habitantes. Então, se nós imaginarmos que precisou uma pessoa de visão, né, e que continua por aí, tomar uma iniciativa, os nossos governantes começaram a perceber que a cidade precisa ter uma vida independente do trabalho, da produção agrícola, da produção industrial, do comércio. Ela tem que também ter uma atividade voltada para a qualidade de vida das pessoas. Porque se as pessoas se reúnem em cidades, elas vêm em busca de oportunidade, de moradia, mas de convívio social. E, infelizmente, nos nossos dias, o convívio social está se restringindo para dentro da nossa casa. A gente tem poucas oportunidades de convívio social fora delas. E graças à visão magnífica de alguns administradores que já passaram pela nossa cidade, na qualidade de prefeitos, nós temos uma cidade maravilhosa, com parques, com praças. Temos equipamentos em qualquer local da cidade, equipamentos públicos. A maioria deles muito bem cuidados. Os outros são só bem cuidados. Mas nós temos sim espaço para soltar um pouco a nossa criatividade, sair um pouco de casa. Apesar da insegurança que norteia o mundo, não apenas as cidades. Então, se retomarmos naquela época que a gente participou deste evento, e até os momentos que nós começamos a interagir nos eventos, a nossa vida, por exemplo, na prefeitura começou em 1975 como profissional de educação física.
Nesta época, a cidade já apresentava algumas coisas interessantes. Eu já participava delas na qualidade de morador, depois de atleta, depois de acadêmico e, por fim, como profissional. O meu sonho sempre foi trabalhar com esporte. Larguei a arquitetura para continuar trabalhando com esporte. Alguns dizem que não foi uma boa troca, mas, enfim, eu sou um cara muito feliz. Pobre, mas feliz. Então, às vezes, nós temos que ter, na verdade, atitude. Eu lembro muito bem quando nós fizemos a primeira corrida de rua. Hoje, vocês sabem, né? Curitiba é referência em maratona, né? Nós temos uma maratona que é dita pelos profissionais a melhor do Brasil, a melhor da América Latina. Nós limitamos a nossa capacidade de atendimento em 3.500 participantes. Nunca tivemos menos de 6.000 corredores. Porque limitamos em 3.500 inscrições e os outros vêm por conta. E hoje não é apenas uma corrida. Hoje tem uma caminhada de 5 quilômetros para os idosos. Outra de 10 para aqueles que ainda não correm. A maratona feminina. A maratona do deficiente físico, do cadeirante. E a maratona dita e conhecida por todos, a maratona profissional, que envolve, então, uma equipe de elite e uma grande gama de corredores. Mas a primeira maratona, entre aspas, que nós fizemos, foi dentro do passeio público, em 1977, que contou com um contingente de 12 corredores. E éramos em 23 professores para cuidar deles. Porque, na verdade, não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer e morríamos de medo só do fato de tirar essas pessoas de casa para correr. Como não tínhamos estrutura, não conhecíamos muito dessa relação trânsito, pedestre, fizemos dentro do passeio público porque era tudo fechado. E foi maravilhoso. A segunda já teve mais de 200 e depois a coisa começou a crescer. Mas não tínhamos secretaria de trânsito, não tínhamos guarda municipal, tampouco a polícia militar iria perder tempo de cuidar de um bando de louco correndo, né? Então a gente fazia sozinho. Mas foi tão importante que desde 77 que nós temos um programa de corrida permanente na cidade, até hoje. Esse programa engloba, já foi muito mais. Hoje nós temos 6 corridas oficiais mantidas pela prefeitura. E trabalhamos em pelo menos outras 20, 22 como colaboradores e prestamos atendimento para entidades, empresas, ONGs que montam. Domingo que vem vou correr lá no Bairro Novo. Ah, por quê? Porque o pessoal de lá resolveu fazer uma corrida própria. Legal. E aí a prefeitura vai, dá suporte, ajuda no que pode, embora não seja dona, mas faz parte da cidade. E a gente interage. Desse tipo, tem uma por semana. Duvido passar uma semana sem uma corrida em Curitiba. Virou uma prática. Às vezes os motoristas não gostam muito, é verdade. Mas, como a prioridade da cidade é para as pessoas e não para os carros, então a gente leva na esportiva e segue o baile. Mas independente dessa ação meio biruta daquele tempo, que se tornou um grande evento, numa grande manifestação cultural e esportiva. Nós temos corrida de manhã, de tarde, de noite. No nosso programa, corridas à noite são fantásticas. E também criou-se caminhadas noturnas. Passeios ciclísticos nos domingos de manhã é comum, mas toda terça e quinta tem à noite também. E os roteiros vão variando e a gente vai conhecendo a cidade, pedalando, se distraindo. Ações nos bairros, através das nossas regionais, muito comuns. E a prefeitura cada vez abre um pouquinho mais seus braços no sentido de prestar atendimento para esta gente. Orientar, interferir. E nós não temos tido notícias trágicas em nenhum desses eventos. O que prova que todo santo do esportista é um santo forte.
a gente está sujeito a chuvas e trovoadas e se sai bem. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que buscou um espaço, se identificou com uma determinada modalidade, e esta modalidade certamente tem atendimento no município de Curitiba. Alguém já ouviu falar em futsal? Não, já ouviu falar. É uma modalidade muito nova, recentemente criada, curitibana. Foi criada aqui. E ali no Parque Barigui, do lado da academia de musculação, no Judite Passos, tem 6 quadras de futsal. Todo sábado e domingo está cheio. É uma modalidade que jogam 2 contra 2, tem uma redezinha no meio, que parece voleibol, mas não é. Joga-se com os pés, apesar da rede ter 2 metros de altura, joga-se com o pé. E a bolinha, uma bolinha pequenininha, tamanho de uma bola de tênis, cheia de areia dentro. Molezinho, difícil de jogar no começo, uma delícia depois que a gente aprende. E como este, peteca, do outro lado da academia, tem mais 4 quadras de peteca. E o pessoal joga tranquilamente. Então, para onde a gente olha, existem manifestações esportivas acontecendo. E quem visita os parques, vocês são daqui, que certamente frequentam os nossos parques, a gente vê de tudo. Desde o camaradinha lá, passeando com o cachorrinho, às vezes a gente não sabe quem puxa quem, mas estão lá os dois. O outro lá com aeromodelismo, o patinho, o skate, a bicicleta, a corrida, o que se arrasta, o que voa, enfim. Tem tudo, se vê de tudo. E como diz minha mãe tem 90 anos. Ela mora a 8 quadras do Parque Barigui. É uma italiana impressionante. Todos os dias ela vai para o parque. Às 8h30 da manhã ela vai lá, caminha seus imensos 600 metros, volta, senta e fica 2 horas batendo papo com as outras contemporâneas, provavelmente de menos idade, e lá ela fica até 10h30, 11 horas. Mas não deixa de ir. Se está aquela geada branca, não vai. E se está aquela chuva brava de Curitiba, também não vai. Não é boba. É forte, mas não é boba. Mas ela incorporou essa atividade como uma forma de fazer frente a essa nova realidade que a gente vive. Aí a turma disse, como é que a gente faz para chegar na idade dela? Eu vou dar a receita. Invista em você mesmo, como ela investiu. Porque ela trabalhou muito, caminhou muito, e andava muito pouco de carro. Muito menos de ônibus, detesto ônibus. E hoje, claro que com 90 anos ela tem uma condição melhor. Mas continua caminhando, lendo a sua Gazeta todos os dias. Alimenta o espírito, o corpo, mantém a mente aberta para as coisas, fala de política. E dá pena, porque a gente sabe que isso uma hora vai terminar. Mas a disposição é uma coisa impressionante. Então eu costumo dizer assim, para a gente ter uma vida longa e feliz e com saúde, é preciso investir em si próprio. Não tem outro caminho. Aí outro dia fiz uma palestra para um grupo de pessoas, e geralmente quando eu entro no plenário eu dou uma olhadinha para ver o perfil das pessoas, né? Se eu entro e só tem bailarino, eu digo, meu Deus do céu, estou ferrado. Quando eu entro e vejo um pessoalzinho assim, mais ou menos como eu digo, estou feliz. Porque, na verdade, com o passar do tempo, a gente vai aumentando de volume, né? Eu, quando jogava, eu pesava 69 quilos com 1,83 m. Hoje eu peso 100 quilos. Tudo bem que lá tudo acontecia com mais facilidade. Mas, na verdade, nós precisamos ter 2 atenções. O que fazer e como fazer. E a primeira pergunta aqui, mas e como achar tempo para fazer? Se nós pensarmos que não temos tempo, teremos tempo a hora que adoecemos. Porque aí nada mais vai acontecer. E você vai lá e diz, mas por que eu não gastei
gastei aquela meia hora por dia que o professor falou que eu podia dar uma caminhada e tal, namorar lá no parque, ver as coisas bonitas que passam para lá e para cá. Meia hora por dia. Para você, seu, exclusivamente sua, meia hora. É tempo. Mas eu não tenho tempo. Acordo de manhã, vou para a escola, venho almoço, daí vou para o trabalho, à noite tenho inglês, francês, italiano, alemão, então não dá tempo. Bora. E dorme quanto? Ah, não, só durmo 4 horas por dia. Me engano que eu gosto. Meia hora por dia todo mundo pode tirar. E meia hora por dia é o que basta para nós termos uma vida saudável. Não basta para ser atleta. Não basta para emagrecer. Mas basta para ser saudável. Então, é uma mudança de comportamento? Sim. Ah, mas eu detesto caminhar. Vai pedalar. Detesto pedalar. Vai nadar. Detesto nadar. Vai correr. Detesto correr. Ah, fique pulando. Detesto pular. Suba a escada. Alguma coisa você tem que gostar, pelo amor de Deus. Estou gastando aqui todas as minhas fichas. O importante é a gente ter uma atividade. Então, domingo nós trabalhamos na festa da cidade. Muito bem. Fizemos lá 600 atendimentos. Muito bem. Uma beleza. Sábado, 9 às 15, trabalhamos o dia inteiro. Por conta também da festa da cidade. Um casal de São Paulo, que aproveitei e já fiz os dois para ganhar tempo, né? Fiz a testagem nos dois. Ela disse, engraçado, em São Paulo eu não consigo caminhar, que eu não parei de caminhar. Eu disse, mas aqui você veio fazer turismo, né? Ela disse, pois é. E lá eu quase que faço mais turismo, porque eu também não conheço São Paulo. E eu estou para conhecer alguém que conheça toda São Paulo. Então, na verdade, é uma questão de postura. Olha, se a gente chega em casa, tira o sapato, não sai mais. Então, o esquema é outro. Ah, precisa fazer uma atividade, faz antes de chegar em casa. Porque depois que chega, eu também tirei o tênis, não tem mais. Aliás, eu jogo tênis todos os dias. Eu tiro e jogo lá no canto, não quero nem ver. Mas a gente precisa incorporar alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos movimentar. E não é só no sentido do peso que eu estou falando. É no sentido do estar bem, conviver bem. Curitiba tem oportunidades para todos. Tem ocasiões em que a gente faz muitos amigos. Grupos se formam na atividade física. Eu trabalho no centro de referência há muito pouco tempo. Na verdade, o centro de referência é um espaço criado para se pensar todas as ações públicas voltadas para a área de atividade física. Então ali tem um time de cabelo branco. E a gente está muito preocupado, porque a gente quer um time de gente nova, para a gente passar o que a gente tem e garantir que isso continue, porque a criação desta secretaria vem com a nossa geração. Todos os programas que hoje tem em Curitiba partiram da nossa geração. E a gente quer muito que as pessoas que vêm com boas ideias, com ideias novas, deem continuidade. A gente pensa em sair, sim, mas a gente tem que sair com a certeza de que o trabalho continue. Porque tem muita gente, a cidade cresceu muito, nós estamos aí avizinhando 2 milhões de habitantes, né? Se considerarmos a região metropolitana, acho que a gente já passou faz tempo, né? Então a gente tem essa preocupação. Então a gente costuma convidar as pessoas mais novas, vem aqui. Muitos gostam, mas a preguiça de estudar é grande. E você produzir material científico implica em conhecimento, em acompanhar o que está acontecendo na cidade e no mundo e ter os artigos na mão, como não é diferente na profissão de vocês. Se a gente quer realmente uma mudança de atitude, a gente precisa de embasamento. Não basta só ter vivido experiências. A gente precisa formatar. Curitiba busca, seguidamente, melhorar esses recursos, oportunizar às pessoas novos equipamentos. E a gente, às vezes, até se torna chato quando diz,
Não vamos criar mais, vamos melhorar o que a gente tem. Então, hoje, a gente tem uma visão mais centrada. Não é tão importante construir um equipamento novo, mas é importante manter qualidade naqueles que a gente tem. Talvez não seja tão bom a gente construir uma nova academia, mas colocar lá alguém que oriente bem aquelas pessoas. Essa preocupação se estende. Hoje nós temos, por exemplo, 69 academias ao ar livre. Até o final deste ano nós teremos mais de 150. O projeto é de 210 em dezembro deste ano. Tudo bem. Todo final de semana nós temos ações em academias. A Secretaria de Esporte e Lazer tem 320 profissionais. Destes, menos de 200 atuam efetivamente na atividade física, porque tem todo um setor administrativo de planejamento, né? E a gente tem poucas pernas para uma cidade tão grande. Às vezes a gente tem que atender 2 por dia. E é importante estar lá. As pessoas nos procuram. O painel diz tudo, é autoexplicativo. Elas perguntam, elas têm dúvidas. Mesmo lendo, se eu repetir tudo que eu li, se eu mostrar, tem outra referência do que simplesmente ler. A mãe que leva a criança de 5 anos e deixa lá no equipamento brincando, talvez com o pensamento de aqui está segura, está do meu lado, estou vendo, mas ignora riscos para a própria criança, ocupa o espaço de uma outra pessoa. Essas academias foram concebidas para pessoas de terceira idade, que são muitas na nossa cidade. Vocês sabem muito bem que hoje nós temos uma clientela de terceira idade impressionante, culta, que cobra, que quer estar participando das coisas da cidade, que tem poder aquisitivo. A nossa cidade não é uma cidade pobre, é uma cidade que tem lá suas diferenças sociais, que nós todos sabemos, mas se você for hoje no Parque Barigui e observar a quantidade de pessoas acima de 60 anos, caminhando, se locomovendo, lendo, embaixo de uma árvore com um livro na mão, ou praticando algum tipo de atividade, é muito grande. E tem pouca gente com paciência para atendê-los. O jovem quer ser campeão. Eu quero esporte, quero ser campeão, quero ir para o futebol, ganhar um monte de dinheiro e ficar rico rápido. Escolheu a profissão errada. Né? Mas, talvez pelo fato da minha mãe ser muito ativa, sempre me chamou a atenção muito essa clientela e os cuidados que a gente precisa ter com eles. Essas academias que vieram lá de Maringá, que foi uma ótima ideia, me deixam de cabelo branco. Porque, na verdade, a gente se preocupa que o equipamento lá esteja, que seja apropriado pelas pessoas sem a necessidade da presença de um profissional, mas a gente não pode negar que o vandalismo ainda prevalece, que a depreciação do material ainda é uma coisa assim. Ele é um equipamento durável, mas o povo consegue entortar as barras. Em alguns lugares, algumas pessoas soldam ferro para ficar mais pesado, para eles poderem fazer atividade de musculação, fica bem saradão, né? Bem forte. Lá na SIC tem uma academia que nós chegamos lá. A gente chegou lá, tinha anilhas soldadas nos equipamentos para os donos do pedaço, né? Fazerem a musculação. E quando se pensou em tirar, foi um problema muito sério. A gente teve que colocar outro equipamento, porque aquela comunidade mandava ali no pedaço. Então tem algumas coisas ainda que nós devemos saber. Isso não nos tira nem um pouquinho o vigor e a força de vontade de fazer acontecer. Nós recebemos muita gente de fora que vem em busca de ocupações por parte da população das áreas públicas. Como fazer isso? Foi lá nos anos 60 também, mais pertinho de 70, que foi criado o IPUC aqui em Curitiba, Instituto de Planejamento Urbano, que foi uma iniciativa exatamente no sentido de mostrar, de determinar na cidade a sua aptidão.
Se hoje a gente tem esse traçado que tem na cidade, ele foi construído. Os parques foram pensados. As praças, os viadutos foram pensados. E eu reclamo muito que falta muito viaduto, falta muita trincheira, tem muito cruzamento e a nossa cidade é maravilhosa. Mas